Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. Vou me expressar, talvez o meu tempo acabe. Eu fui o cara da serenata, tipo Henrique de Henrique Juliano. Hoje eu tô contigo e amanhã eu tô com outra. Obrigada, gente, pela presença aqui. Eu sou a Laisa Nayane, eu sou sócia e editora-chefe do Mundo da Música. Estamos quase no finalzinho da nossa programação, no 14º painel. E é um painel super especial que, principalmente o Miloca, já queria fazer há bastante tempo. Mas a gente conseguiu conciliar, enfim, as agendas para trazer um artista super especial, cantor, compositor, que tem um trabalho incrível e que acabou de lançar um novo álbum, que a gente vai falar muito sobre ele aqui, mas vai falar muito sobre uma trajetória de um artista que respeita muito a sua identidade artística e que consegue fazer um elo muito bonito com o audiovisual, contando histórias que, de fato, tocam a vida de outras pessoas, né? Por favor, Rubel, que bom você aqui. Obrigado pelo convite. Queria saber primeiro como você está, depois dessa semana intensa. Vamos começar primeiro assim, como você está, como foi essa semana, você está bem? Essa semana foi muito difícil, tive crises de ansiedade infinitas. Ontem foi um dia muito difícil, mas depois de ontem à noite, quando eu lancei um disco, para quem não sabe, anteontem. E ontem à noite, obrigado. Eu comecei a receber as mensagens, os textões dos fãs, falando sobre a emoção do disco para eles. Porque até então eu só estava vendo números. E é horrível ver números, porque você não tem muita referência do que é o bom, ou o ideal. E eu só ficava vendo aqueles números subindo e eu pensava, mas isso é um sucesso, é um fracasso? O que está acontecendo com o meu disco? Até que eu comecei, de fato, a receber os textões dos fãs compartilhando suas histórias de vida. E eu vi que eles ficaram muito emocionados mesmo com o disco. Assim, o disco tá batendo de uma maneira muito profunda em muita gente. E, na verdade, não em muita gente, mas os números não são nem tão incríveis assim, mas as palavras, por exemplo, foi mais forte. Mas o meu objetivo com esse disco sempre foi falar com a minha base de fãs original, lá da época do Pearl, do Casa, de 2015, 14. E essas pessoas estão me escrevendo, dizendo, caramba, você tá me lembrando muito aquele período da minha vida. Então, eu sinto que esse disco realmente tá chegando nas pessoas que eu queria que chegassem. Dito isso, eu fiquei feliz. Hoje eu tô muito feliz com a reação do disco. E eu tô muito feliz de estar aqui também. Maravilha. É um disco que a gente já vai falar sobre ele com mais calma, mas você veio de um processo de desafio pessoal também muito grande, né, que refletiu na construção desse próprio álbum. Como a gente estava até conversando um pouquinho ali, ele é um álbum extremamente visceral, muito emocionante mesmo, né? São 34 minutos, escutei diversas vezes para conseguir fazer essa entrevista. E tudo que você toca, de fato, vira ouro, né? Acho que tem muito disso, assim, no seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse seu processo pessoal na construção do álbum em si, como foi que surgiu essa ideia toda, e aí... Tá bom. Então, esse disco ele começou logo depois que eu lancei as palavras. Na primeira semana seguinte, eu acho que eu comecei a compor já
A primeira música foi Feiticeiro Gozador, que era a primeira do disco. E eu acho que ele veio muito como uma... quase que na contramão do que eu tinha feito. As Palavras foi um disco tão difícil, tão grandioso, no sentido de que a produção envolvia funk, pagode, 1 milhão de feats, feat com o Xande, feat com o BK, feat com a MC Carol. Eu saí muito da minha zona de conforto para me conectar com outros tipos de música brasileira. E foi um trabalho muito difícil, sim. Foi um trabalho que exigiu muita pesquisa e que realmente o desafio era esse, era largar o que eu conhecia e explorar um território novo. E eu acho que depois disso o movimento natural era voltar para o meu lugar de essência, que fazia acho que 10 anos que eu não conseguia acessar esse lugar. E tinha uma questão que depois que eu fiz o Pro, que foi meu primeiro disco, que era um disco voz e violão, eu tive muito medo de fazer outro disco, especialmente um disco íntimo, porque eu tinha a sensação de que o raio poderia ter caído em um lugar e não cair 2 vezes no mesmo lugar. E é quase como se eu tivesse ido para vários outros lugares, porque eu sentia que se eu sentasse com o violão para gravar, nu, ali pelado, vulnerável, eu não teria aquela mesma força que o Pro. Então é quase como se eu tivesse que, para honrar o Pro, eu tive que sair dele, porque eu não conseguiria repetir aquilo naquele momento. E aí eu fui pro Casas, que eu explorei hip hop, o diálogo da MPB com hip hop, as palavras com pagode, com funk. E depois de 10 anos, foram 10 anos, eu olhei para a pessoa que eu tinha virado e para o momento que eu estava e para meu amor à música, e eu pensei, talvez agora eu consiga de novo. E não refazer o mesmo disco, mas talvez eu consiga só pegar o meu violão, sentar no meu quarto, gravar, e isso ser o bastante, isso ser o suficiente, isso ser grande o suficiente, porque às vezes o voz e violão ele parece pouco, ou ele parece que está faltando alguma coisa. Então, para você se bancar no voz e violão, você tem que estar muito encontrado com sua própria essência, tem que ter muita confiança mesmo. Para falar, isso basta, sabe? E eu acho que eu precisei percorrer muitos lugares para sentir que eu bastava de novo nesse lugar íntimo e que o que eu tenho para oferecer talvez seja o suficiente. Eu acho que esse disco é muito um reflexo de todo esse processo e uma soma de tudo que eu fiz antes, porque também, eu estou dizendo isso, eu não quero desmerecer o Caso das Palavras, são discos que foram muito importantes e cada um trouxe um pouco do que está nesse disco, assim. Eu acho que a pesquisa das palavras da música brasileira me ajudou muito a achar um violão mais brasileiro, a encontrar uma estética que dialoga com o MPB dos anos 70, que não existia lá atrás. Então, eu acho que ele foi quase que o resultado da soma dos 3 trabalhos anteriores. Olha, você falou que voz e violão às vezes pode ser um pouco simplista, mas eu não achei nem um pouco. Seu álbum é muito complexo, são acordes e sintonias extremamente complexas de serem feitas. Acho que você também explora diversos campos ali, desde voz mesmo, até mesmo de sentimento, assim, de batida. Você consegue entrar em diversos ambientes ali dentro do seu álbum. E aí, falando especificamente dele, eu queria que você contasse também um pouco sobre o seu trabalho no audiovisual, porque você é um artista que explora muito estrategicamente o audiovisual, e é muito bonito essa construção dentro dessa história. Queria que você contasse um pouco como foi essa história, sua parceria com a Laura também, e como funciona isso tudo. Eu sou formado em cinema, né, na verdade. Eu me formei na PUC e meu sonho de vida sempre foi ser roteirista e diretor. Eu não me planejei para ser músico. Na verdade, meu ideal era estar numa sala de roteiro com outros criadores e escrever séries e tal. Mas a vida me levou para a música, felizmente. Eu sou muito grato por esse acaso. Mas sempre que eu posso, eu tento juntar as duas coisas. Eu tento unir música com o cinema. E acho que isso foi marcante em tudo que eu tinha feito antes. E nesse trabalho eu fiz uma parceria com a Laura Zaidan, que é uma diretora de São Paulo, diretora de comercial, de clipes, muito talentosa. E nesse trabalho, na verdade, eu não tive uma autoria sobre esse filme. Eu entreguei totalmente para ela, para que ela trouxesse a visão que ela tinha para o filme. Eu achava que se eu tentasse controlar demais ali, ia atrapalhar o processo. Então, eu dei o disco para ela e faz o que você quiser. E ela trouxe a ideia de fazer um curta-metragem, que tá também, para quem não viu, tá no YouTube. O disco saiu anteontem, o filme também. E ela fez um curta-metragem do disco.
não é um clipe exatamente. A gente pega alguns trechos do disco e ela criou uma história, uma narrativa filmada em Cubatão, uma cidade meio abandonada, assim, pós-apocalíptica. E é uma tradução do sentimento dela a partir do que eu senti no disco, sabe? Ela não pegou a história do disco e filmou. Ela pegou a sensação do disco, transpôs para a vida dela e criou esses personagens e tal. E é muito lindo assim o que ela fez, eu acho muito impressionante. E ela colocou você como observador da sua própria história, né? Ela não quis me dar essa moral de ser protagonista, não. E eu falei, tudo bem, como você... Eu falei, você é a dona do filme, porque eu acho que o melhor resultado geralmente você alcança quando a pessoa tem autoria total, sabe? Eu acho que quando você tem muitas visões tentando ser conciliadas, aquilo vai diluindo a autoralidade e geralmente o resultado fica meio comprometido, não é nem cá e nem lá. Então eu falei, esse filme é seu, sabe? Faz o que você quiser. Se você nem quiser me colocar no filme, tá tudo bem. E ela me botou como um protagonista, como um coadjuvante, só pra não ficar chateado, eu acho. Eu tô ali em umas 3 ceninhas. E esse processo de autonomia, ele está muito vinculado à sua própria carreira, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você que pensa absolutamente tudo. E nesse trabalho em si, eu queria que você contasse um pouco como foi, né? Você parou suas redes, você deu esse hiato, teve agora o processo de audição em São Paulo e no Rio. Eu queria que você contasse um pouco, porque essa ideia saiu toda de você, né? Sim. Então, eu tenho a sensação de que hoje em dia é muito difícil você fazer as pessoas pararem para te escutar. Porque são muitos lançamentos. Nessa semana mesmo tiveram 5, 6 lançamentos grandes. Teve a Lued, Lagoon, Carol Biazin. Então, assim, como é que você faz uma pessoa parar por 40 minutos da vida dela, hoje em dia, com tantos estímulos? Ninguém tem tempo para nada. Então, por que a pessoa vai ter tempo para mim? Eu tenho que convencer ela de que vale a pena, de que esse disco é especial. Então, esse foi um trabalho que eu fiz muito nas palavras e que eu pensei muito nesse disco. E para mim, eu tinha que entender qual é a narrativa que eu vou contar desse disco. O que eu vou dizer para as pessoas sobre o que ele é, para que elas tenham curiosidade. E para mim, a narrativa do disco era: eu tô voltando. Eu tô voltando ao meu lugar de origem. Esse disco é para os fãs do Pearl e do Casas. Então, eu tô fazendo um trabalho para vocês. Escutem. Você que me abandonou nas palavras porque achou que era um disco muito louco, volta. Ou você que amou as palavras e também gosta do meu trabalho, eu tô aqui. E aí a primeira parte da estratégia foi fazer um tweet que dizia: para quem é fã das palavras do Casas, acho que vocês vão gostar do próximo disco. Que era uma pincelada nisso, e todas as outras peças apontavam nessa direção. E aí a gente trouxe um teaser, que era um teaser do filme. O filme era a peça principal dessa divulgação. A gente dividiu em várias ceninhas. E em todos os trechos a gente mostrava muito o violão como o mote central do disco. E aí a gente fez de fato uma peça-chave também da divulgação. Foi um vídeo em que o violão é o protagonista e a gente é narrado pela Alice Wegman. E é uma história de que o violão, a gente tinha uma relação de amor, a gente era namorado, digamos assim, e eu quis explorar outros instrumentos. Então eu larguei o violão e fui namorar a sanfona e sei lá, um MPC de funk e bateria, enfim, outros instrumentos, e é o violão sofrendo porque eu larguei ele. Mas eu volto. É um diálogo na sua própria carreira, né? De uma certa exatamente. Forma. Basicamente foi uma forma de contar o que aconteceu na minha carreira através da perspectiva do violão, com a voz da Alice Wegman. E deu muito certo, eu acho. Deu. Deu sim. E aí, essas foram as peças centrais, que basicamente esse tweet, os cortes do filme, esse pequeno trecho da narrativa do violão, para anunciar que eu estava voltando. E a partir daí veio o disco, e eu sinto que, de fato, esses fãs antigos estavam muito curiosos para ver o que eu tinha, e eles se sentiram vistos. E é uma parada que eu pensei muito também nessa comunicação, que eu acho que algumas pessoas fazem brilhantemente, tipo o João. O João, para mim, é um fenômeno nesse sentido de comunicação com os próprios fãs, sabe? Ele tem uma capacidade muito grande de trazer as pessoas para perto, e eu acho que isso só é possível ser feito de uma maneira genuína. Não se força isso, sabe? Os fãs são muito, ao contrário do que o mercado diz, acho que as pessoas são muito inteligentes e muito sensíveis, sabe?
as pessoas sacam a verdade daquilo do que você está fazendo. Então, assim, eu apostava muito que a verdade do meu retorno a essa estética, assim como aquilo era especial para mim, seria para as pessoas que estavam esperando isso há muito tempo. E a relação, a proximidade com esses fãs, que é uma coisa que eu sinto que eu tinha perdido um pouco, é uma coisa que eu venho tentando muito resgatar. Então eu leio todos os comentários que as pessoas estão mandando, sem exceção, e eu venho repostando os comentários mais importantes. E é muito louco o efeito que isso tem. Às vezes, sei lá, minha DM tem 3 comentários, e eu reposto um deles, em 5 minutos tem 30. Porque as pessoas estão vendo o que eu estou vendo, e elas estão vendo o que eu estou expondo. Então tem uma vontade, assim, de ser vista. É muito louco isso. Eu acho que no fundo o que as pessoas só querem é ser vistas, sabe? Sim. É sentir que tem alguém escutando elas. É sentir que eu tô... E de novo volto no João, assim, porque eu acho que a relação que ele tem com os fãs é muito essa de... Eu tô vendo vocês não estão sozinhos, sabe? Acho que a gente também tem muito uma crise de solidão, de solidão e ansiedade na sociedade, assim. E eu fiquei pensando muito nesse disco, assim, como uma... Eu estou dizendo isso não... Eu acho que a estratégia de marketing, de carreira, ela tem que vir posteriormente à sua ideia, à sua visão artística, sabe? Primeiro você pensa o disco e o que você quer com aquilo, e depois você pensa como que você vende aquilo. Então... E você, no caso, você pensa em absolutamente tudo, mas sua fala é muito interessante, assim, porque você coloca a sua verdade artística sempre em primeiro plano, né? Acho que na introdução, que eu, antes de te chamar para vir para cá, falei muito sobre isso, e o seu trabalho, ele deixa isso extremamente claro. Assim, você bancou a sua verdade artística. E você, por ser esse cara autoempresário, também posso te denominar dessa forma? Você se sente confortável assim? Eu me sinto. Eu acho até importante, porque eu sempre fui e eu nunca soube como vender isso. E as pessoas não sabem, então para mim é ótimo que você fale. Tem uma pessoa que me acompanha hoje em dia, que é o Álvaro Gazé, mas ele cuida da parte da turnê. A parte da gerência dos discos e da estratégia de marketing realmente sou eu que cuido de tudo. Não, acho que isso é super legal, assim, porque aqui certamente deve ter vários artistas ou pessoas que trabalham diretamente com artistas. E a realidade do artista é um trabalho realmente muito solo, né? Às vezes não tem condições de ter uma super equipe, de ter ali uma estrutura ainda maior. E ter um artista como você, do tamanho que você é, que pensa em todas as pontas sozinho, eu queria que você compartilhasse até um pouco, assim, como funciona essa sua organização para cuidar de tantas frentes que envolvem uma carreira artística. Cara, eu acho que, assim, os meus artistas que são referência principal, eu vejo que a divulgação deles não é a divulgação do disco, é parte do disco em si. Eu tento não separar muito isso, assim. É difícil explicar isso, eu acho, mas eu acho que uma característica central dos artistas hoje em dia, comparado com os anos 70, 80, antigamente o artista fazia música, a gravadora ia lá, tirava foto de capa, gravava o clipe, montava a turnê, o cara ia cheirar o pó dele no banheiro e chegava para fazer o show. E tinha essa relação que o artista cuida da música e da loucura da vida dele, não precisa cuidar de mais nada, sabe? E eu acho que hoje em dia, como a minha geração cresceu sendo independente, a gente tem uma relação artesanal com todo o processo. Então você pensa o disco, mas você vai pensar a capa também, e você vai chamar o seu amigo de escola para fazer a capa contigo. E aí você vai juntar seus amigos para criar o clipe. Eu não sei se eu escolhi ser empresário, meio que era o que eu tinha. Ninguém estava cuidando da minha carreira, ninguém estava botando dinheiro no meu bolso. Então eu tive que chamar meus amigos de faculdade para fazer o meu primeiro clipe. Eu tive que chamar um amigo para me fotografar. Eu tive que pensar numa estratégia no Facebook para poder vender meu show. E aí eu fui meio que na raça, sendo obrigado. Então acho que eu vejo isso no Tim Bernardes também, eu vejo isso em várias pessoas que têm essa relação com a música. E o Tyler, The Creator, para mim, é a grande referência de tudo. Assim, eu vejo, como fã do Tyler, quando ele conta sobre o disco dele, na divulgação dele, o que eu vejo é um cara muito apaixonado por música, muito feliz que ele fez aquele disco, querendo que eu, como fã, receba. Isso, para mim, já é o disco, sabe? Quando o Tyler posta o teaser dele, eu já comecei a ver o disco. E não é só a música, é a foto da capa, é a fonte, é a estética do clipe, é a estética do show. Isso tudo é um universo. Eu acho que cada vez mais... Isso eu acho que é uma coisa muito legal da música atual também, da música pop, do hip hop especialmente, que a MPB ainda faz pouco, que é criar universos visuais mesmo.
A música, ela é uma parte de um projeto que tem clipe, que tem show, que tem o cenário do show, que tem a foto, que tem a estética, a coisa das eras, né? Que hoje em dia é muito que a Taylor Swift dominou. É muito marcada por isso. Você está entregando para o fã um mundo. É uma coisa meio Disney, sabe? É tipo, você vai ver o filme, mas depois você vai ter o bonequinho para comprar e você vai depois no parque. Eu acho que... E eu estou dizendo isso não pelo aspecto comercial da coisa, estou dizendo pelo aspecto artístico mesmo, da construção de um mundo. Então isso, para mim, é o que me fascina mais. E aí, era muito difícil fazer isso mais novo, porque eu não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha equipe para fazer isso. E aí, acho que à medida que a minha carreira vai crescendo, eu estou conseguindo dar saltos maiores em realmente conseguir empacotar tudo isso e lançar de uma vez só o filme, o disco e a capa e a turnê. A turnê a gente anuncia semana que vem. Mas agora falando sobre como o conselho que eu posso dar para quem como fazer isso, tem uma equipe, né? Eu acho que a grande parada é você se cercar de pessoas certas e delegar e explicar a sua visão para essas pessoas para que elas executem, sabe? Porque durante muito tempo também eu fiquei até doente uma época porque eu trabalhava tanto que eu não conseguia dar conta de tudo. Eu acho que aos poucos eu fui entendendo pessoas que são muito talentosas e que você pode dialogar. Acho que isso é muito importante. Muito importante. Por exemplo, na capa, a gente trabalhou com a Puritana, que é a empresa que fez a capa de Caju, da Lineker, de Coisas Naturais, da Marina Sena, que é o Gabi Lima, é um cara muito genial. E a gente teve uma relação, assim, muito difícil. A gente é muito amigo, mas a gente passou 3 meses batendo cabeça e fazendo e refazendo a capa porque não chegava no lugar da identidade visual. Mas eu tava ali com ele falando, cara, essa é a referência, vamos tentar ir por esse universo meio referencial ao jazz dos anos 60 e tal. E aí a gente foi chegando. Eu não fiz a capa, mas eu tava ali direcionando. E eu acho que isso que é possível o artista fazer, não tentar resolver tudo sozinho, mas se cercar de gente muito talentosa e conseguir articular a visão para as pessoas executarem. E porque são muitos universos, né? Eu fui observar o seu Spotify, o Canva, e cada faixa é um Canva diferente. Isso me chamou muita atenção, porque são Canvas completamente distintos, mas que, ao mesmo tempo, eles conversam entre si. E aí eu queria muito que você também falasse sobre isso, assim, porque é como se você enxergasse vários universos a partir da sua música e daquilo que você está se esforçando ao máximo para deixar claro para o público o que você quer transmitir. Eu acho que tem a ver com isso que eu falei. Eu acho que o Canvas é mais uma peça que é um desdobramento desse universo. Quem criou isso, por exemplo, foi o Gabi Lima, da Puritana, que foi quem criou a identidade visual. A gente ficou muito feliz com o resultado que a gente chegou. A gente olha assim as peças e fica meio muito orgulhoso mesmo, porque a gente errou muito, a gente refez 1 milhão de vezes, eles refizeram 1 milhão de vezes e a gente chegou nesse lugar. Então eu acho que é isso, tem um universo desse disco, que são as músicas, a capa, são os clipes, vai ser a turnê e a gente está tentando fazer desdobramentos, ter muito cuidado com cada peça, porque cada peça conta um pouco da história também, sabe? O que me chamou a atenção justamente sobre o Canva é que é algo muito diferente do audiovisual. Então, é uma outra história também sendo contada a partir do desdobramento das faixas. Mas agora eu vou dar um tempinho do seu álbum novo e vou um pouquinho para o seu passado. Queria muito que você falasse sobre Palavras, porque foi um disco muito disruptivo para a sua carreira, com números gigantescos, mas não apenas números, parcerias, audiovisual, a ideia, até mesmo a sua própria mudança estética durante esse período, nessa era. Queria que você falasse um pouco também sobre esse álbum, que foi assim um sucesso absurdo, mas para além de sucesso numérico, acho que também foi uma realização muito grande para você, né? Que você conseguiu fazer colaborações e entrar em gêneros que talvez você não tivesse ainda tanto acesso. Eu queria que você falasse também um pouco. Então, esse disco surgiu meio durante a pandemia e no fim da pandemia. E ele partia muito de uma reflexão de que eu sentia que meu trabalho estava muito descolado do que era a realidade do Brasil naquele momento. Foi um pouco depois que o Bolsonaro tinha assumido e teve o coronavírus. A gente vivia um momento muito dividido do Brasil e muito sério e muito assustador. E tinha esse talvez início dessa ascensão da extrema-direita
Então, simbolicamente, tinham coisas muito graves acontecendo. E eu sentia que meu trabalho estava falando de um universo idílico e amoroso, onde as coisas são lindas. E que isso começou a me incomodar muito. Eu ficava pensando, daqui a, sei lá, 40 anos, eu vou olhar para trás e olhar para o período desse governo e desse momento histórico do Brasil, e eu vou pensar o que eu estava fazendo ali, o que eu estava falando. E eu decidi fazer um disco que tentasse dialogar com esse momento político e com o lugar que eu vivo, que fosse um disco sobre uma pessoa que vive o Brasil em 2021, 22, 23. E isso foi um processo de 4 ou 5 anos para fazer, né? E a partir daí eu me senti muito ignorante também sobre a história do Brasil, história política, história social e cultural. E aí eu tentei aprender um pouquinho sobre isso, sobre a nossa história musical até também. E o disco foi saindo como um reflexo desse processo. Inicialmente ele não era para ter um funk, um pagode e tudo isso, mas eu acho que naturalmente nessa pesquisa o que foi surgindo foi meio que um mosaico da música popular brasileira daquele momento. E o que eu queria também era muito propor uma MPB que não fosse a careta. De alguma forma também me incomodava a coisa do voz e violão. Justamente o momento oposto do que eu estou agora, assim, uma vontade de negar o lugar que eu estava para tentar fazer uma MPB que dialogasse com o que realmente é popular no Brasil, porque me incomoda muito isso também, o fato da MPB ser tão nichada, sabe? A gente não conseguir dialogar massivamente. A MPB pode ser tudo, né, Rubel? Pode ser tudo, sim. Sim. Mas eu acho que essa nova MPB, que a gente faz parte, ainda tem muita limitação de alcance de público. Aí você vê o piseiro, você vê o funk, você vê o pagode, e eles dialogam com um público que não é necessariamente economicamente privilegiado e é geograficamente muito diverso. Então tinha também uma vontade de dialogar com esses gêneros e dialogar com esse público. Uhum. Enfim, e aí tudo isso virou esse disco muito maluco e quase esquizofrênico num lugar não pejorativo, se é que é possível, que ele é fragmentado demais. E eu pensei, cara, como é que eu lanço esse disco? Porque como é que as pessoas que já me conhecem vão ouvir um funk chamado Putaria, com a MC Carol e o BK, e um clipe em que eu tô pegando homem, mulher, seres azuis, e como é que vão reagir a isso? Então eu tinha muito receio. E o que eu pensei se essa história não for muito bem contada, vai dar ruim. Meu público vai me rejeitar, o público novo que eu quero conquistar vai achar que é uma piada o que eu estou fazendo. Então eu pensei, eu preciso explicar o que eu estou fazendo para as pessoas, porque não foi do dia para o outro que eu cheguei e falei, vou fazer um funk. Isso foi um resultado de vários... E tinha uma coisa também, a vontade de fazer uma música que as pessoas dançassem, de fazer uma música que não era só para sofrer e para chorar. Eu queria poder ir numa festa e ver minha música tocando. E aí, nossa, eu tô falando muito, mas eu vim aqui falar também. É pra falar então, muito. E aí Ninguém quer me ouvir que não, quer ouvir você, pelo amor de Deus. E aí eu pensei, como é que eu explico essa parada para as pessoas entenderem? E aí, a ideia foi também através do cinema. A gente tinha uma peça central que era um mini falso documentário com todos os feats do disco, em que eles contavam uma experiência com um ser extraterrestre azul. Então, eu não sei se vai dar para exibir isso, se desse para exibir, esse filme seria legal, porque ele é curtinho. A gente pegou todos os feats, que são Milton Nascimento, Xande de Pilares, BK, Lued Luna, Lineker, Tim Bernardes, Gabriel do Borel, Ana Vitória, Ana Caetano. Enfim, a gente pegou todo esse mosaico de pessoas de gêneros diferentes e é uma ideia muito louca, porque era um roteiro em que todos contam a mesma história. Então, a história basicamente eu estava na minha casa, um dia, de repente, apareceu um ser azul na minha casa, e ele me falou sobre um lugar que existe, chamado Brasil. E aí, a gente conseguiu filmar com todo mundo, e foi muito louca a reação das pessoas a esse vídeo e aos desdobramentos dos seres azuis. Porque todo mundo... isso começou a viralizar muito para fora da minha bolha, muito mais do que esse disco de agora, inclusive a divulgação das palavras foi muito poderosa mesmo. E as pessoas ficavam falando, o que é esse ser azul? O que é esse ser que o Milton viu? O Milton viu de fato um ser azul? Essa história é verdadeira, é mentira? Ele era simplesmente uma representação simbólica de uma relação de esperança e sonho com o Brasil. É isso que o ser azul era. Eu nunca falei isso porque para mim não tinha graça eu explicar. Matava um pouco a magia do mistério. Mas
as pessoas entenderam razoavelmente que todos aqueles feats compunham um mosaico da música brasileira naquele momento e que o disco era sobre a música brasileira. Então, quando eu tinha essa aposta também, que não viria nenhum single e que o disco sairia de uma vez só em um dia e que todo mundo... Eu queria muito conseguir fazer as pessoas pararem na hora do lançamento para escutar. Sim. E aí deu muito certo isso. A gente conseguiu 1 milhão de plays em um dia, que é uma parada muito difícil, sem nenhum impulsionamento, sem botar nenhum dinheiro nisso, só pela força da própria campanha em si. E eu acho que muita gente não gostou das músicas em si, mas eu acho que mesmo quem não gostou respeitou muito a tentativa que eu estava fazendo ali de diálogo entre a MPB e o funk, entre a MPB e o pagode. Então eu acho que a história foi contada e foi bem contada, sabe? Quando chegou em 1 milhão as palavras, Miloca veio direto assim: Liza, pelo amor de Deus, você tem que estudar esse case do Rubel, que é incrível, um artista independente que conseguiu reunir tantos elementos assim e ao mesmo tempo se desafiar num lugar muito delicado, né? É isso que você falou. Você trouxe vários elementos assim que eram um outro Rubel. Analisando hoje a sua carreira, você está no seu 4º disco aqui agora, a gente tem vários Rubels. Né? Hoje, obviamente, você faz uma referência muito clara ao início da sua trajetória musical, mas eu também sinto você muito mais maduro, muito mais consciente artisticamente de quem você é e do que você busca, assim. Minha percepção. Eu tinha 19 anos, né, quando eu comecei. Aquelas músicas eu tinha 18, 19 quando eu fiz, então realmente eu era um garoto mesmo, assim. Eu até brinquei hoje, falei assim, eu acho que o álbum do Rubel ele é tão profundo que ele é voltado para a galera 30 a mais, porque tem que ter um repertóriozinho ali para conseguir compreender a profundidade do que você está querendo dizer. Mas ainda falando sobre as palavras, ele tem um apelo muito grande nessa parte da questão do audiovisual como um todo. Mas eu queria saber como você trouxe isso também para a experiência do ao vivo, né? Você é um cara essencialmente dos shows também, você gosta muito de estar, você vai anunciar uma turnê nova agora dia 2 de junho. E eu queria que você fizesse esse paralelo entre a produção do que você pensou naquele espetáculo ao vivo para esse novo de agora. O Show das Palavras teve a direção visual do Batman Zavarese, que é o diretor visual dos Tribalistas e tal, fez vários mega shows do Los Hermanos. Ele tem essa visão grandiosa assim, de mega espetáculos. E a gente tinha vontade da Turnê das Palavras ser uma mega turnê. A gente tinha uma banda de 15 pessoas, 16 pessoas. E tinha um telão atrás do palco que passava filmes, trechos de filme mesmo. Então, eram filmes da minha vida, foi uma ideia que o Batman trouxe. Se a gente fizesse um show que é meio um cinema e que você simplesmente exibe um filme que tem a ver com essa memória afetiva de cada música. Então, foi uma turnê muito megalomaníaca, assim, a escala das coisas era grande, eram 15 pessoas no palco, era filme, era telão, era luz. E eu confesso que, pra mim, era um pouco demais, assim, até... Eu fui muito feliz com essa turnê, a gente rodou muito, a gente fez shows muito especiais, mas eu me sentia meio perdido, às vezes, até no palco, porque é difícil. O palco, pra mim é muito mais fácil estar aqui falando sobre a estratégia de lançamento e o que eu queria com cada disco do que estar no palco cantando pras pessoas. E um lugar que eu me sinto muito à vontade é num teatro pequeno, assim, com poucas pessoas. Então, essa turnê nova, ela é diametralmente oposta à Turnê das Palavras também. A gente vai fazer shows só em pequenos teatros e a gente vai fazer shows em todas as capitais do Brasil, todos os estados mesmo, assim. Isso a gente vai anunciar, é um furo de reportagem. A gente vai anunciar daqui a pouco. Eu não sei nem se eu deveria estar falando isso, porque vai estragar. Tomara que não tenha nenhum corte. Não vai estragar, não. Mas isso também... as palavras eram sobre o Brasil, só que o disco era tão grande que a gente não conseguiu levar ele para o Brasil. Isso me deixava maluco, assim. As pessoas me xingavam na internet falando: você é sudestino do caramba, que só faz show no Rio e São Paulo. E eu pensava, é verdade. Só que eu não tem como eu abrir a planilha para as pessoas explicar, porque a gente não consegue chegar no Acre. Mas nossa mote para essa turnê era como que a gente chega no Acre, como é que a gente vai fazer um show que é bom e que a gente tem uma estrutura que possa ser levada para todos os lugares, porque eu não queria também chegar no Acre só com meu violão e fazer um show que é sei lá, 20% do show a Vera. Então a gente está com uma estrutura muito pequena, mas para viajar para todos os lugares do Brasil e fazer um show que é um show da carreira, assim, que é um show dos 4 discos, só voz e violão, vai ser só eu no palco. E contando um pouco da história dos 4, e o mote é um pouco violão, né? São músicas de violão, assim, é muito sobre a minha relação com esse instrumento
e que desembocou nesse disco, mas que está de alguma forma presente em tudo que eu fiz. Mesmo nas palavras, que tem pouco violão. Eu compus no violão, né? Então é um pouco também uma forma de falar sobre ele ao longo de tudo que eu já fiz. E de levar o show para as pessoas. E só retomando o que eu falei antes, o mote desse disco é muito também reconectar com as pessoas. E não no nível comercial, mercadológico, mas reconectar com quem é o meu fã de verdade. O que essa pessoa pensa, qual que é o nome dessa... olhar na cara das pessoas. E eu fazia muito isso no início, porque eu não tinha nada. E de repente chegou uma pessoa e falou, cara, eu gosto da sua música. E eu dei muito valor pra isso. Eu fiquei encantado. Tipo, cara, tem alguém que gosta da minha música. Alguém gosta da minha música em Manaus. Só que depois você vai ficando meio anestesiado quando a sua carreira vai andando e você vai se preocupando muito em ganhar dinheiro e números e tal. E aí as pessoas vão virando números. É muito, muito louco essa relação. Então eu tô tentando muito também lembrar por que eu faço isso, sabe? Essa turnê é muito um resgate dessa busca de por que eu comecei a fazer isso em 2013, quando eu pegava meu violão e ia para tudo que é canto. Tocava no interior do interior de qualquer lugar, assim. Porque eu queria saber quem eram essas pessoas. E, então eu acho que depois de ter me desconectado um pouco disso, não com a minha música sempre foi muito presente, mas eu acho que eu fiquei muito confuso com a relação do mercado. São muitas variáveis ali. E isso me afastou um pouco dessa essência de troca. Então essa turnê é muito sobre isso. Vamos aprofundar sobre essa questão, que eu acho que é um assunto bem sensível para você, se você me permite, por favor. Para a gente falar um pouco sobre essa questão do que você acha que, de uma certa forma, te levou por um caminho que você sentiu que você estava se distanciando de você mesmo, artisticamente, e das pessoas e dos seus fãs. Eu estava falando sobre isso ontem numa entrevista que me perguntaram o que eu acho do panorama brasileiro hoje em dia. Eu acho que existe uma síndrome que afeta todos os músicos que eu conheço, do MPB e do pop, que os artistas estão muito pressionados com os números e com o engajamento e com quantas pessoas estão indo no meu show, e fulano esgotou o espaço das Américas, o espaço Unimed, e eu tenho que esgotar também. Mas eu esgotei, mas o outro fez 2 espaços Unimed lotados. Isso no pop é muito claro, essa competição nociva, mas isso também está em tudo, está no hip hop. E eu acho que a lógica o nosso Deus hoje em dia é o algoritmo e o like, né? Então eu sinto que a nossa geração ficou muito refém desse mecanismo. E é muito curioso, porque eu vi a Marina Sena falando exatamente sobre isso, eu vi a Loed Luna falando exatamente sobre isso, no sentido de que elas falaram, cara, eu estava cansado de tentar fazer sucesso, e eu só quis fazer um disco que eu gosto. E eu olhei essa entrevista dela e falei, cara, é exatamente o processo que eu vivi. Porque por mais que você mantenha viva a sua relação com a música, isso é muito forte. Isso é muito forte. Existe a lógica capitalista selvagem, neoliberal, dentro do mercado, ela é muito sedutora também. Porque quando você fez um show lotado e as pessoas ficaram encantadas, as pessoas falam, caramba, você lotou o Vivo Rio, você lotou a Fundição, e você pensa, caramba, eu preciso lotar de novo. Porque essa é a moeda, essa é a grande moeda, esse é o grande barato. E não é o grande barato. O grande barato é você fazer a música que você acha foda. A Marina falou uma coisa que eu acho incrível, que ela falou, que ela ficou muito confusa com essa busca pelo próprio rabo, né? Que nunca chega, porque você conseguiu 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas você quer 4. Você vai ser feliz mesmo nos 4. E aí você chega em 4 e a Anitta tem 40. E aí você vai fazer o quê? E ela falou, eu quero ser uma pessoa foda. Eu quero ser um cidadão que contribui para o lugar que eu moro. Eu quero ser uma... Eu não sei se ela falou isso, talvez agora já seja eu falando, mas eu quero ser um filho presente, eu quero ser um bom namorado, eu quero ser um bom irmão, eu quero ser uma pessoa que está aqui para os meus amigos. E o sucesso vai ser parte da minha vida, mas se tudo que eu faço é para isso... O Paulo Vieira também falou isso na entrevista com o Mano Brown. Ele falou, se você não tem um lastro muito forte, o sucesso... quando você chega lá, você está só um boneco. Porque você deixou tudo que é a sua base. Então eu vejo isso... Eu não acho que é um processo meu, eu acho que é um processo social, né? A gente vive dentro de uma mesma lógica que opera. E eu acho que agora vão começar a vir uma leva de discos que são muito inspirados por esse resgate, que é o artista fazendo só o que ele quer e que se foda, sabe? Isso não seria o verdadeiro sucesso? Pô, eu acho que é.
eu acho que realmente é. Ele não é uma garantia de que você vai ser muito escutado. Sim. Mas é o tipo de felicidade que vem com essa relação com a música, ela, sem dúvida, é muito mais poderosa. Assim, eu já vivi isso, eu sei de muita gente que já viveu, que você fazer um show enorme e você sai vazio do show, porque você não está realmente conectado com você. E para mim, fazer esse disco que eu no meu quarto, eu choro quando eu escuto toda vez. Não importa tanto quantas pessoas vão ouvir. Assim, importa, mas não é isso que vai definir minha felicidade. Minha felicidade já está aqui comigo. E se as pessoas vierem, eu vou ficar mais feliz ainda, mas eu não vou ser refém dessa visão externa, sabe? A gente fala muito sobre isso, assim, a gente até falou aqui, teve um painel específico sobre isso, acho que a gente até comentou com você, que a gente falou aqui sobre... Saúde mental. Sim, esse vínculo direto dessa busca, desse pseudo-sucesso. Acho que a gente acaba tentando, assim, como o mundo da música, como negócio, né, trazer a realidade sobre variados tipos de sucesso que não estão necessariamente atrelados a grandes números, né? Mas sim a realização profissional e tendo aquela certeza de que sua música está chegando nas pessoas, está tocando outras pessoas. Apesar de parecer um discurso um pouco utópico, mas a gente acredita muito nisso. E eu acho que talvez essa visão que faz com que os artistas não tenham determinados problemas. Eu acho que a gente tem que fazer essa retomada, como você fez. Eu não acho que é utópico, não, porque eu acho que realmente acredito que a melhor arte é produzida dessa maneira, que é o artista fazendo o que ele verdadeiramente quer. E se isso gerar um disco bom, ele vai ser ouvido, sabe? Sim. Por mais que ele pode até não estar exatamente no molde do que vende, mas ele vai ser muito escutado. Eu acho. Ó, a produção já acabou de me avisar aqui que o vídeo de palavras está ok, se você quiser transmitir. Eu acho que é legal. É um vídeo curtinho, 2 minutos. Não tive não. Pô, dá um cagaço, sim, claro que dá. Fiquei com o cu na mão. Não, aqui não. Nada disso. Eu acendi a vela, deitei no sofá. Casa, fazendo nada, assim. Aí do nada eu olho na janela assim, eu vejo... Na sala tinha uma pessoa, não era bem uma pessoa. Eu lembro que era uma coisa bem grande, né? Assim, tinha um pé muito grande, um cheiro. Que porra é essa? Ele era azul. Mais azul que o mar. Mais azul que o céu, mais azul que tudo. Sei lá, a gente fez foi endoidar de vez. Não era feio nem bonito. Era só tudo azul. Meio estranho. De repente eu vi que era um ser azul que eu não tava identificando. Um troço. Parece... Eu achei que era um ET. Eu achei que era uma pessoa, mas não era uma pessoa. E aí ele falou o negócio, em português. Existe um lugar chamado Brasil. De todas as coisas que o bicho azul poderia me dizer, é isso que ele... Eu olhei pra cara dele e ri, né? Eu falei assim, estou ligado. Mas, criatura, eu moro no Brasil. Não, você vive num lugar que parece com o que o Brasil poderia ser. Você mora num lugar que parece o Brasil. Mas não é exatamente o que o Brasil é. Tá. Nessa afronta, querendo me ensinar o que é o que não é Brasil. Eu falei, meu filho, eu não sei o que você era. Mais do que brasileiro, eu sou baiana. Não venha pra cá me ensinar sobre o Brasil. Parceiro, o que é o Brasil, então? E aí eu comecei a ouvir uma música na minha cabeça. Que loucura, velho. Eu não vi há muito tempo esse vídeo. Eu vi você encantado assistindo. Eu tô encantado, é muito bom. Eu não sei se eu posso achar muito bom, mas eu acho que eu posso. Pode, por favor, deve. Eu não lembrava. Não, eu fiquei muito emocionado também porque várias das pessoas lançaram discos incríveis depois disso. Eu fiquei viajando nisso, tipo, a imagem da Lineker, do BK e da Loed, do Mestrinho. Tipo, o BK lançou agora o DL, eu esqueci o nome do disco, mas enfim, genial. A Lineker lançou Caju, a Loed lançou um disco incrível, o Mestrinho lançou Dominguinhos. E aí eu fiquei emocionado, não pelo disco, pelo meu disco, mas por ver que é uma geração mesmo, assim, sabe? E por eu ter, de alguma forma, conseguido ter esses colaboradores, é muito poderoso, assim. É tipo um retrato de um momento da música e, tipo, 1 ano e meio depois, muita coisa incrível foi produzida por essas pessoas e me dá orgulho mesmo de ser brasileiro e ser músico nesse período fértil, assim. São pessoas muito brilhantes que estão aqui. Vou destacar também a presença do Milton.
E aí eu estou trazendo o Milton porque eu queria fazer um paralelo muito grande sobre suas atuais referências, né? Aquelas referências que nortearam seu disco novo, principalmente João Gilberto. Queria que você falasse um pouco sobre essas referências que você utilizou nessa construção dessa sua nova fase musical, podemos dizer isso. Só um comentário sobre o vídeo que é engraçado também. A parte que as pessoas riram muito, que é a do mais do que brasileiro, eu sou vai querer me dizer o que é o Brasil, eu sou baiana. É tudo improvisado isso, a Lued improvisou. A gente dava um pequeno texto escrito e as pessoas improvisavam em cima. E as melhores partes eram as que elas traziam mesmo. Mas enfim, o disco novo é muito... João Gilberto é a principal referência, o Amoroso do João Gilberto, que é um disco de violão e cordas, que aí pra mim a coisa mais bonita que tem no mundo, assim, é realmente muito, muito mágico. E fina estampa do Caetano. A gente mira no lugar que é o mais bonito para chegar em algum lugar que é possível, né? Então são essas duas referências, são discos que tem, basicamente, são voz, violão e cordas. Essa meio que era a essência do que eu estava buscando. Eu queria que você falasse também sobre Radiohead. Você é um cara, assim, que... Às vezes a gente fica até repetindo a mesma coisa, fica parecendo que deve estar repetindo a mesma coisa, mas você é um cara grandioso, principalmente em versões. E acho que você poderia falar um pouco sobre isso, né? Porque está muito atrelado ao mesmo tempo, tem um lado muito forte seu de compositor, mas também tem um lado muito forte seu como intérprete. Eu não sabia disso não, você está me contando agora, mas... Tô contando. Obrigado. Eu acho que eu fiz poucas versões, mas talvez Medo Bobo seja uma que ficou muito marcada, acho que na cabeça das pessoas. Mas essa música do Radiohead que eu gravei no disco novo é uma música de um disco que mudou minha vida, que é o In Rainbows. Eu ouvi muito novo e fiquei maluco. Eu não era músico ainda na época, mas eu tocava e aquilo mexeu com a minha cabeça. E eu tocava muito essa música especificamente, mas eu esqueci isso, ficou guardado ali na minha adolescência. E passaram, sei lá, 15 anos. Eu fui fazer esse disco no ano passado, gravar no ano passado, e ele tinha um processo muito que eu falo de tentar abrir a tampa do inconsciente, assim, o processo de gravação e de criação era muito não julgar o que estava me vindo e tentar acessar as coisas que estão guardadas lá dentro, sabe? E aí eu fui nesse processo maluco de puxar as coisas que eram da minha infância, ou coisas que eu tinha vergonha, ou coisas que eu, sei lá, que simplesmente saíam. E eu comecei a cantar essa música, que era uma música que eu cantava com 15 anos. E ela veio muito viva, assim, como se ela fosse... Como se eu tivesse composto ela e como se eu tivesse... Ela era tão fresca quanto as outras que eu tinha acabado de fazer e estava gravando. E aí eu achei que seria justo, assim, colocar ela como... Nada no disco tem muito motivo ou explicação. São coisas meio intuitivas mesmo, assim, viscerais. E a explicação, acho que era simplesmente que eu amo ela, que ela era... parte do meu DNA, assim, de tão profundo que essa memória estava gravada, sabe? Eu vou puxar essa questão intuitiva que você falou, porque esse disco novo, ele não tem nenhuma participação. Mas teve uma coisa muito legal que você falou pra gente, quando a gente conversou, que você não escolhe necessariamente uma pessoa pensando naquilo que ela pode trazer, mas sim porque a música chamou. E eu queria muito que você falasse sobre isso, né? Sobre esse chamado da música para você chamar também outras pessoas para fazerem parte de um feat, de uma parceria com você. Muito mais do que simplesmente, fulano tem um tal público que eu gostaria de atingir, vou chamá-lo para minha música. Eu queria muito que você falasse com isso. Acho que o que eu falei aquele dia foi que a estratégia de marketing começa no momento que o disco termina, né? O marketing não pode... Se ele invade o processo criativo, ele contamina e aquilo destrói a magia da criação, eu acho. Então, para mim, se eu penso no feat, todos esses feats do disco, eu sabia que aquele disco precisava de feats e que poderia virar uma grande reunião de estrelas ali, que foi. Mas se isso fosse feito de uma forma equivocada, eu poderia estar... justamente ferindo a própria música, porque eu acho que muitas vezes o feat ele é pensado porque, assim, se eu junto meu público como dessa pessoa, a gente faz um troço e isso dá certo. E não porque a música pede, sabe? Então, para não cometer esse erro, eu pensei, para eu chamar alguma pessoa, tem que ser porque a música está pedindo. E se a música não pedir, eu não vou chamar ninguém.
Então eu tive muita clareza de que a música com o Bituca precisava dele e a música com a Lineker tinha que ter ela. A música chamava essas pessoas e não o que elas contribuiriam para minha carreira. E esse disco novo não chamou ninguém. Ele pedia que fosse só eu cantando, sabe? Então eu acho que o que eu tento fazer muito é isso, é ouvir o que a canção tá falando. E se a canção pede alguém, a gente vai atrás e bate na porta da pessoa, mas se não, é melhor ficar sozinho. A gente tem um vídeo pronto aqui agora de Quando Bate a Saudade, que é um vídeo maravilhoso e também é um dos marcos lindíssimos da sua trajetória. E a gente queria podemos soltar? Pode. Ele tem 7 minutos, acho que pode soltar um trechinho, né, para não ficar... Tá bom. É você que tem os olhos tão gigantes e a boca tão gostosa. Eu não vou aguentar. Senta aqui do lado e tira logo a roupa. Esquece o que não importa, nem vamos conversar. Olha bem, mulher, eu vou te ser sincero. Quero te ver de branco, quero te ver no altar. Não tenho medo, não. Eu sei vai dar errado. A gente fica longe e volta a namorar depois. Olha bem, mulher. Tem um outro também, que eu acho que a grande maioria de vocês conhecem, Partilhar. Partilhar também é um outro grande marco. Eu queria que você falasse um pouco, porque Partilhar tem um detalhe muito específico, né? É porque a gente conversou antes, uma conversa de 1h30, que a gente falou tudo. Eu não sei qual... Tem vários detalhes, na verdade, né? Mas talvez a apresentação do seu trabalho para um público ainda maior. Ah, sim. Então, eu vou falar então o primeiro desse, que eu acho que chega em Partilhar, porque eles têm uma semelhança. Eu lancei o primeiro disco em 2013 e não aconteceu nada, assim, de carreira. Eu fazia show para 15 pessoas no Rio mesmo, assim. E dessas 15, 13 eram meus amigos. E às vezes tinha um casal de pessoas que eu não conhecia. E não é piada, assim, são realmente números reais, e isso com 1 ano do disco já no mundo. E a minha expectativa era um pouco essa. Eu achava que eu ia lançar um disco e ia seguir estudando cinema e trabalhando com cinema. E aí eu fazia show vazio e falei, tá bom, é isso mesmo. Tipo, a música não é a minha parada, eu vou trabalhar com cinema, tentar ser roteirista, sei lá. E aí me formei na PUC, passaram 2 anos e meio, não tocava, não tinha show, não tinha nada. E aí eu resolvi gravar esse clipe, porque eu ainda acreditava muito no disco, eu gostava muito do disco. E eu queria que ele fosse um pouquinho mais ouvido. E aí é o que eu estava falando mais cedo, aquela coisa de... quando você não tem nada, você grava, você dá o seu jeito de fazer. Então eu mesmo dirigi, gravei com acho que R$5.000, talvez menos até. Chamei meus amigos da PUC para trabalhar, fotografar, fazer figurino. Nem tinha figurino, acho que tipo... São todos não atores, cada pessoa aí com a sua roupa. As locações a gente filmou ilegalmente no metrô, tipo, não pagou nada.
E aí a gente botou o vídeo e ele foi a primeira coisa realmente viral, assim. E o YouTube amou esse vídeo, ele associava esse vídeo a tudo que era coisa, assim. Teve uma época que qualquer vídeo que você entrasse tinha ali o thumbnail do menininho azul, do menininho no trampolim, sabe? E aí a minha carreira começou por causa desse clipe, na verdade, porque eu acho que se não fosse ele, meu disco teria ficado perdido na internet até hoje. E aí, beleza, eu fiz turnê e tal, lancei o segundo disco, e Partilhar foi, eu acho que o outro clipe que realmente me tirou justifica o nome da palestra, talvez, que é do indie ao mainstream, porque acho que foi a única coisa mainstream que eu fiz mesmo foi esse clipe. Que aí eu saí daquele público de MPB indie e fiz essa parceria com a Ana Vitória, que são MPB mais bem pop, né? E botei a Marina Rui Barbosa no clipe. Porque a Marina, ela... Será que a gente mostra primeiro, depois eu falo? O que você acha? O que você acha? Eu vou falar um pouquinho, então. Ela sempre postava no Stories essa música que já tinha sido lançada, e quando ela postava no Stories, meu engajamento, o número de ouvidas da música explodia. E eu tava nesse movimento de conscientemente querer sair da bolha, sabe? Eu queria expandir meu público. E aí eu chamei a Marina sabendo que ela ia chegar a muita gente, e porque faria sentido com o público, ela tinha conexão verdadeira com aquela música. E aí deu certo, esse clipe foi uma maluquice também na minha vida, ele realmente foi para um público muito grande. Agora, esse é o único clipe que você atua. Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você. Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e no instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver. Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dá uma chance de viver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar Pra saber o que acontece com esse canal, vocês têm que assistir ao clipe todo no YouTube. Chegamos até uma conclusão que essa é a primeira vez que você foi um ator do seu próprio clipe. Eu fugia muito disso. Eu só fiz isso, na verdade, porque a ideia desse clipe ela poderia dar muito errado, que é um diálogo que você só lê e não escuta o que as pessoas estão falando, né? Então, quando eu contava isso para a equipe, as pessoas diziam, cara, não vai ter como você ouvir uma música e ler uma coisa que não é essa música, porque são dois textos que não tem nada a ver um com o outro. Sim. Inclusive, a música é de amor e o texto é de término. E aí, eu apostei nisso, aí eu mostrei para uma grande roteirista, que é a minha mestra, que é a Adriana Falcão, e ela falou, essa ideia é muito esquisita, mas para ela dar certo tem que ter você, porque você vai fazer a cola entre a música e o texto. E aí eu não ia desobedecer ela e falei, tá bom, então eu vou fazer. Eu queria o Chai Suede pra fazer esse personagem, mas teve que ser eu mesmo, tudo bem. E eu não sei se você até viu, só pra finalizar, esse clipe nos comentários virou um grande desabafo, né? As pessoas vão lá e contam inúmeras histórias, assim,
Enfim, vão lá conferir, depois a gente vê. A gente já está caminhando quase para o finalzinho do papo. Passou rapidinho. Passou rapidinho. Passou rápido. Passou. Agora a gente vai efetivamente encerrar mostrando um pouco desse trabalho audiovisual lindo, desse seu novo disco. Beleza. Mas e aí? Mas agora a gente faz o que com isso? O pessoal está ajeitando ali, já fica pronto. Enquanto fica pronto, Rubel, só lá caiu. Enquanto fica pronto, você já soltou um spoiler de algumas datas. Você vai lançar um novo turnê do dia 2 de junho. Posso falar, já que eu falei que muita coisa que eu não devia. No Rio de Janeiro a gente vai fazer uma temporada no Teatro Prio, que é um teatro bem pequeno no Jockey, mas lindo. Vão ser 5 datas em julho. E a gente vai começar a anunciar semana que vem. Perfeito. Quando o pessoal da produção tiver com o ok ali, a gente continua e mostre o filme. Mas para a gente ir encerrando o nosso papo também, você que é esse artista que faz essa ponte entre o indie e o mainstream, eu queria que você fizesse uma análise muito bacana assim, do que você passaria para um artista que está iniciando agora, para um artista que vê você como um exemplo assim, a se guiar no mercado. O que você indicaria? Se você analisasse também a sua própria carreira do Rubel de uns 10 anos atrás e agora, quais dicas que você passaria? Só uma dúvida, as pessoas que estão aqui são, a maioria artistas ou pessoas do mercado, empresário, publicitários? Como que é? Tem de tudo, tem artista. De tudo? Ah, que legal. Quem é artista, levanta a mão aí, por favor. Aí, vários artistas, pode crer. É o que é? Estúdio. Tem produtores, tem de tudo. Eu vou falar, eu sou tarado por ficar vendo vídeo de entrevista no YouTube das pessoas que eu gosto. E eu fico vendo o conselho que eles me dão. E então eu vou repassar o conselho, o resumo do conselho de todo mundo que eu amo. Tem uma história engraçada que o Will Smith agora voltou a fazer música, né? E aí o Will Smith ligou pro Jay-Z e ligou pro Kendrick Lamar para perguntar, e aí, tipo, eu vou voltar a fazer música, me dá algum conselho. E os dois falaram a mesma coisa, que é, escreve a sua verdade. Fala o que está acontecendo com você. Você levou um tapa você deu um tapa na cara do Chris Rock, então fala disso, fala da tua mulher que você te chifrou, e fala do que você aconteceu. Para mim, assim, isso é inabalável, é você contar a tua verdade da maneira que você acha mais interessante possível. Eu acho que a melhor estratégia de marketing é fazer um conteúdo bom. O conteúdo é o rei de tudo, sabe? Você ser apaixonado pelo que você faz, você acreditar no que você faz, você ter tesão, você olhar para aquilo e falar, isso, se eu não tivesse feito esse disco, ninguém faria, sabe? Eu acho que essa é a grande parada. O Tarantino fala isso também, faça o filme que se você não existisse, ninguém teria feito, porque só você pode fazer aquele troço. E você pode ser mais ou menos talentoso, mas alguma coisa é particularmente sua, sabe? Na experiência humana, só você viveu aquele negócio. Então, eu acho que ter a coragem de falar as coisas que são difíceis e ter a coragem de expressar o que você realmente acredita, para mim é o ouro, é a chave de tudo, assim. Até porque acho que quando você faz isso, a realização é na própria coisa. Se você consegue fazer um disco que você ama muito, ele pode dar mais ou menos certo, ele pode não dar tão certo, mas você vai ter feito, você sabe que você fez aquilo. Você vai olhar e falar, caralho, eu sei, você vai dormir sabendo que você fez o troço que você ama. E isso é impagável, isso realmente é impagável. Eu posso dizer com propriedade, porque eu fiquei 2 anos e meio sem ganhar R$1 fazendo música, ninguém ia no meu show e eu amava o meu disco, eu achava aquele disco fascinante, assim. Eu tinha muito orgulho dele, em nenhum momento eu tive vergonha, tipo, puta, ninguém ouve meu disco. Porque eu sabia o que eu tinha feito. E hoje em dia ele tem, sei lá, 120 milhões de visualizações, é uma loucura. Mas eu nunca duvidei que ele poderia um dia chegar, porque era muito de verdade aquilo. Então, eu acho que é isso. E tem uma frase no disco novo, eu posso citar porque não é uma autocitação, é uma música de um mexicano que ele diz, a sua intuição fez muita falta, a sua confiança. Eu acho que o que a gente precisa como artista é confiar na nossa intuição. Isso é a grande arma. É o superpoder do artista, é você falar, eu posso fazer isso e seguir na sua intuição. Perfeito. Estamos com o vídeo pronto, vamos soltar?
É isso. Rubel, muitíssimo obrigada. Muito obrigado que honra. a você. Que honra. Delícia de papo. Obrigada. Obrigado a vocês que vieram também. Para quem não viu ou assistiu, tá no YouTube. O disco tá no mundo também. Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam discos e trabalhos incríveis também. E valeu.